Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jader, sou formado em computação e junto com Daniel Barros, nosso analista de investimentos credenciado CNPI APIMEC, somos a equipe técnica da Robô Invest, uma empresa com DNA USP. Tanto eu como Daniel temos formação pela Universidade de São Paulo. Pessoal, é o seguinte, vamos lá para a aula de número 10, na série onde eu detalho todos os parâmetros do nosso robô Range Map na plataforma SmartBot. Então, se você ainda não assistiu às outras aulas, entre lá no nosso canal no YouTube e você vai ver então uma playlist dedicada a essa série com todos os vídeos já todos organizados lá, tá bom? Vamos lá, pessoal. Bom, na última aula nós já falamos aí sobre os critérios de saída, né? Critérios de saída e falamos sobre realização parcial, né? Então foi a segunda aula ali sobre critérios de saída. A primeira falamos sobre stop fixo de ganho, stop fixo de perda, depois realização parcial e hoje nós vamos falar sobre break-even e stop fixo de ganho, o famoso trailing stop, tá? Bem simples, tá, galera? Isso aqui é bem simples. Vou explicar para vocês aí, para quem ainda não conhece. É bem tranquilo, tá? Então lembrando, o break-even e o trailing stop são funções já muito utilizadas aí no mercado, né? Em outras estratégias, seja manuais ou automatizadas, né? Então são funções aí já bastante conhecidas para o pessoal que já opera aí, não exclusivamente a nossa estratégia. Então nós acrescentamos essa função aqui, assim por exemplo como o IFR, né? Para ser um filtro a mais, para ser uma função a mais, para ajudar aí nossos traders para tenhamos aí possibilidades maiores dentro do leque de possibilidades que a nossa estratégia White Box aí fornece para vocês, tá? E são funções bem interessantes, né, que ajudam bem aí em algumas configurações, dá para ajudar bastante, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui então com o break-even, tá? Então o que vem a ser break-even? Então aqui, ó, no descritivo da SmartBot, ativar break-even. Ao atingir a quantidade de pontos de ganho configurada, ativa um stop no preço médio da posição. Então quando você quiser utilizar o break-even, você vai clicar aqui. Ele vai abrir aqui, ó, pontos de ganho para ativar. Valor em pontos que o robô deve estar ganhando para ativar o stop no preço médio da posição. Então é muito intuitivo já a descrição aqui na SmartBot. Seguinte, então vamos supor, pessoal, né? Vamos supor que você quer tentar surfar um pouquinho mais aí o ganho, né? Então veja, às vezes alguns trades, né, que a gente está posicionado, a gente coloca um ganho lá, por exemplo, aqui no exemplo, né, tá 75 pontos. Mas alguns trades, depois que o preço começa a retornar, vai bastante a favor e poderia ter dado um ganho maior. Então o que a gente pode fazer aqui com o break-even, né? A gente pode tentar buscar um ganho maior da operação com risco controlado, tá? Com risco controlado. Então veja só, o que a gente pode fazer? É claro que para usar o break-even, né, você tem que usar aqui, por exemplo, um ganho maior, né? Um ganho maior porque você vai tentar buscar um ganho um pouco mais de ganho do mercado, né? Além de um ganho fixo ali mais curto, um scalper, né? Mas você quer gerenciar seu risco. Tá? Então vamos dar um exemplo aqui de como seria nessa configuração aqui que a gente está utilizando. Tá? Então vamos lá, lembrando, hein? O break-even é a quantidade de pontos de ganho configurada, um stop médio no preço médio, um stop no preço médio, um stop de fixo de perda. Tá? Então veja, se o nosso stop aqui é 1.500 pontos, tá, ok? O nosso ganho aqui 75. Nós vamos configurar aqui no break-even o seguinte: quando, né? Quando o preço atingir, vamos botar o mesmo ganho aqui, tá? 75 pontos. Quando 75 pontos, quando a movimentação do preço bater 75 pontos de ganho da nossa entrada, vai ativar o break-even. Então o que vai acontecer? Ele vai tirar esse stop fixo de perda de 1.500 pontos e vai trazer para o nosso preço médio. O preço médio, o 0 a 0, onde você entrou na operação. Ou seja, ele tira o seu risco de perda na operação, tá? E ele aceita ganhar um pouco mais. Aceita ganhar um pouco mais, tá? Ele tem a possibilidade de ganhar um pouco mais. Então, o break-even é o seguinte, você vai
ativar. Então, pontos de ganho para ativar. Então, ele vai estar 75 pontos, ele vai ativar o break-even. Lembra, aqui ó, nós tínhamos colocado 75 pontos para sair da operação. Tá? Para sair da operação. Agora não, você colocou que os 75 pontos aqui, ele vai ativar o break-even. Ele vai trazer o seu risco para zero, seu risco de perda para zero, mas não vai zerar a operação. Ele vai continuar para o lado. Então você coloca aqui, por exemplo, um ganho de 200 pontos. Lembrando que nessa nossa configuração aqui, nós temos a saída pelo toque na média configurada também. Então, uma vez que foi ativado o break-even, nós temos 3 formas de sair da operação. Né? Veja só, ativou o break-even, ou seja, o preço bateu 75 pontos de ganho na operação. Aí o que aconteceu? O robô monitorou isso aqui, deu 75 pontos de ganho, ativou o break-even, tirou o stop fixo de perda de 1.500 e passou para a sua entrada na operação, para o seu preço médio. Tá? Ou seja, se o preço que você estava ganhando, 75 pontos, quando ativou o break-even, voltar e voltar, né? O preço retornou, não está mais ganhando, está voltando para o preço médio e tocar no teu preço médio, ele vai zerar a operação no 0 a 0, sem ganhar nem perder. Agora, se o preço bateu 75 pontos de ganho e continuar subindo, por exemplo, você está comprado, continuou subindo e aumentando o seu ganho 100, 125, 150, 175, 200 pontos de ganho, ele vai acionar o seu ganho total da operação aqui e vai zerar a operação. Mas sempre durante esse percurso do preço, depois do 85, o seu stop foi para a entrada. Então você já não aceita mais perder. Toda vez que bater os 75 pontos aqui de ganho na tua operação, você vai puxar o teu stop para a entrada, não aceita mais perder e vai tentar ganhar mais. Agora, se antes de bater o ganho de 200, ele tocar na média móvel, ele vai zerar a operação. Com qual ganho? Aí depende da movimentação. Pode ser com ganho de 100, pode ser com ganho de 150, pode ser com ganho de 50, menos do que o break pode, do que ativou o break-even, pode. Tá? Então, são essas formas de você sair da operação quando ativou o break-even. Voltar o preço no teu preço médio e você vai sair no 0 a 0. Você arriscou ganhar mais, mas você não arriscou perder. Mas você arriscou o seu lucro. Estão me entendendo, pessoal? Você arriscou o seu lucro de 75 pontos, que era na nossa entrada, no nosso fixo aqui. Você falou, olha, eu quero arriscar ganhar mais. Então eu vou tentar pegar 200 pontos, mas pode ser que eu fique sem nada. Mas perder eu não aceito. Então ou eu fico no 0 a 0, ou eu ganho 200, ou eu saio no toque da média. Tá ok? Então o break-even ele vai em alguns momentos te ajudar, vai fazer você ganhar um pouco mais, e em alguns momentos você vai deixar de ganhar os 75 aqui, que era antes o seu ganho principal. Vale a pena? Depende da configuração, depende da movimentação do mercado. Aí você tem que fazer um estudo, backtest e tal, para você entender se vale a pena o break-even ou não. Não é sempre que vai valer a pena, tá? Tem vezes que é melhor você garantir o teu ganho scalper ali, sair fora e esperar a oportunidade, do que ficar sempre arriscando ganhar mais e devolve e sai no 0 a 0, sai no 0 a 0. Entendeu? Então, não é sempre que é o melhor, mas é uma função que você pode utilizar. Então, dependendo tem muitas configurações diferentes, formatos de entrar na operação e tal, né? Com ser na média, sem ser na média, entrando seletivo, mediano, agressivo, isso e aquilo, tem um monte de coisa, um leque grande de possibilidades. Dentro desse grande leque de possibilidades, o break-even é uma função muito interessante, que ela gerencia bastante o seu risco, né? E te dá possibilidades ali de buscar alguns ganhos maiores, tá? Então, fica a dica aí do break-even, tá ok? Bom, stop móvel de ganho, galera. Vamos lá tentar entender aqui, que também não é complicado, tá? Tem algumas variáveis um pouquinho mais aqui que o break-even, mas é interessante também. Então vamos lá. Stop móvel de ganho, trailing stop. Ativar saída por stop móvel de ganho. Olha lá, início, pessoal. Vão abrir 2 campos. Lembra, no break-even abrir apenas um campo, que é o campo para ativar o break-even. Ativou o break-even, ele vai jogar já a tua ordem de stop fixo de perda para a entrada. Só isso. Mais nada. Você não precisa configurar mais nada. No stop móvel de ganho, o trailing stop, você precisa
parametrizar aqui dois campos. O campo início, que é a ativação do trailing stop, e o distância. Tá? Eu já vou explicar para vocês, não é complicado não, mas é um pouquinho mais complicado que o break-even, tá? Mas é bem simples também. Então vamos lá. Primeira coisa, você vai colocar aqui o início, a ativação, muito parecido com a ativação aqui do break-even, tá? Então, onde você quer ativar o trailing stop. Então olha aí, valor em pontos que a posição deve estar ganhando para dar início ao stop móvel de ganho. A partir do momento em que a pontuação aqui definida for atingida, o stop móvel passa a ser considerado como um critério de saída. Beleza, então é o seguinte, você vai colocar aqui na mesma forma que do break-even, onde você quer ativar. Quantos pontos o seu trade tem que estar ganhando para ativar o stop móvel de ganho, tá? Então vamos colocar como exemplo, pessoal, 100 pontos. Então vamos lá. Então quando o seu trade estiver dando um ganho de 100 pontos de índice, ele vai ativar o trailing stop, tá? E aqui, ó, distância. O que vem a ser a distância, pessoal? Seguinte, uma vez que você ativou aqui o trailing stop, né? Você vai ter que colocar uma distância. O que é a distância? No break-even, a distância é o seu preço médio. Ele vai jogar o teu stop fixo de perda para o preço médio. Então você não precisa escolher nada. Ele vai direto jogar para o teu preço médio. No trailing stop, você vai definir qual é a distância do teu novo stop fixo de perda que você vai querer monitorar após a ativação. Tá? Então você vai controlar a distância. Então veja, se você colocou um ganho de 100 pontos e você não quer mais perder dinheiro, mas quer ativar um trailing stop, você vai colocar a distância aqui de 100. Ou seja, ele vai trazer, como você estava ganhando 100 pontos no seu preço médio, e você falou assim, ó, quando ativar o trailing stop, coloque o meu stop fixo de perda a 100 pontos da ativação. Então ele vai puxar para o preço médio. Ok? Vai puxar para o preço médio. Se você quiser colocar, você quiser um pouco mais de risco, se você quiser deixar um espaço um pouco maior entre a ativação do trailing stop e o teu stop de perda, você pode fazer também. Então você pode colocar aqui, ó, 200. E você fala assim, olha, eu aceito, se o preço voltar e começar a me dar prejuízo, eu aceito perder até 100 pontos. Tá? 100 pontos. Então ele vai fazer o quê? Ele vai manter uma distância do início da ativação aqui, ó, de 100 pontos de ganho. Você colocou 200, ou seja, ele vai até no máximo perder 100 pontos do seu preço médio. Tá? Então você aceita perder até 100 pontos. Chegou a 100 pontos de perda, ou seja, 200 pontos do início da ativação contra, você vai estopar ali o fixo de perda e perder um pouquinho. Tá? Então você vai configurar essa distância. Pode ser aqui 50, pessoal? Pode ser 50. Bem pertinho aqui. Aí você fala assim, olha, eu não aceito nem perder nem empatar. Eu vou querer no mínimo ganhar 50 pontos agora, ver se já me deu 100 pontos. Aí você bota 50 aqui, ele vai no mínimo ganhar 50 pontos de índice. Tá? Agora, tem mais uma questão. Vamos colocar aqui o 100, tá? Que é o primeiro exemplo que a gente deu. O trailing stop, ele é um stop dinâmico, tá? Então, por exemplo, deu 100 pontos aqui, o teu trade começou a ganhar 100 pontos. Aí o que aconteceu? Ativou o trailing stop. Lembrando que isso aqui você usa um ou outro, tá, pessoal? Então, veja só, você deu 100 pontos de ganho na tua operação, você vai iniciar o trailing stop. Pum, bateu 100 pontos lá, ele ativou o trailing stop. Então, o que ele fez? Ele puxou o teu stop fixo de perda para a entrada, 100 pontos depois no momento da ativação. Então você já não está aceitando perder mais ali, tá? Mas o preço pode continuar indo a seu favor. Se por exemplo você está comprado, o preço continuou subindo, deu 100 pontos aqui, ativou o trailing stop e continuou subindo, 125, 150. O que vai acontecer, pessoal? A distância, ela vai acompanhando, tá? Essa distância aqui, ele vai acompanhando
o máximo que o preço vai fazendo. Então ele te deu, por exemplo, 125, 150 pontos de ganho. Esse stop móvel vai manter vai vir para 100 pontos da máxima que o preço fez. Dos 150 pontos de ganho ele vai vir. Então você, desse momento aqui, você já não empata mais. Você no mínimo vai ganhar 50 pontos. Então à medida que o preço for indo a seu favor, a distância aqui vai acompanhando. Então ele vai se manter a 100 pontos de distância do máximo que o preço chegou ao teu favor. Mas uma hora ele vai voltar. Uma hora ele vai voltar e vai te estopar aqui nos 100 pontos de distância da máxima do movimento. Então você pode dar aquela surfada, o preço começou a subir, deu 100 pontos, 200 pontos, 300 pontos, 400 pontos de ganho, aí uma hora ele vai dar um recuozinho para corrigir. Aí quando ele der o recuozinho, ele está a 100 pontos só da máxima. Aí você estopa. Mas se ele chegou a bater 400 pontos de ganho, aí ele voltou 100 e te estopou aqui pela distância, mas você ganhou 300. Lembra? Veja. Agora, para isso acontecer, você precisa botar um ganho aqui grande, né? Senão ele vai estopar por ganho principal. Se você colocar aqui 200, bateu 200 pontos de ganho, ele vai zerar a operação. Então, eu quero surfar o máximo que der do trailing stop. Aí bota um ganho grande, bota lá um ganho de 1000. Muito difícil pegar. Aí ele vai sempre acionar ali o ganho praticamente pelo trailing stop. Tá? Então é importante entender o trailing stop. É isso. Ele vai mantendo essa distância a partir sempre da máxima que o preço está indo. E vai subindo essa distância aqui. Uma hora que o preço der o recuozinho lá, ele vai te estopar. Né? Então você pode regular essa distância para mais, para menos, deixar o preço movimentar, mas você vai gerenciar mais o seu risco. Então, uma vez que você começou a ganhar, você não aceita tomar um stop full. Ganhou já 100 pontos. Pô, então não pode voltar e me dar um stop full agora, por exemplo. Entendeu? Então você está gerenciando ali um pouco melhor o seu risco, uma vez que o trade já bateu um pouco a teu favor ali. Tá? E lembrando que é um outro, né? Ou você usa o break-even, ou você usa ali o trailing stop. E quando você for usar então essas funções, né, você precisa ficar atento ao seu ganho principal da operação. Né, ao seu ganho principal da operação, porque não adianta você deixar um ganho baixo aqui e ativar um trailing stop, porque ele vai sempre sair pelo ganho principal, não vai dar nem tempo de acionar o trailing stop, por exemplo, dependendo do que você colocar aqui. Tá? Então são funções, pessoal, que vão te ajudar, não faz parte do método, da metodologia, não, eles te ajudam em algumas configurações a você ganhar um pouco mais e a você gerenciar o teu risco em alguns momentos que o trade já está favorável para você. Tá? Então é uma função também de segurança na operação que você pode utilizar ali. Tá ok? Então isso aí, pessoal, são duas funções simples, né? Nada demais, funções aí que há em diversas estratégias, mas em conjunto com a nossa metodologia pode te ajudar aí a melhorar um pouco os seus ganhos, gerenciar. Então você pode ganhar mais e você pode gerenciar o seu risco, né? Então são funções realmente interessantes aí para você utilizar. Tá bom? Espero que tenha ficado claro, né? Não são funções muito complexas não, acho que deu para todo mundo entender. Se você ficou com alguma dúvida aí dessa questão, né? É só você entrar em contato ali com a gente, no suporte ali no WhatsApp, por e-mail, que a gente pode te auxiliar aí em qualquer dúvida mais específica aí nesse tema. Tá bom? Então é isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção. Até mais!